na virada do século XIX para o XX, no começo dos anos 1903, 1904, o Rio era uma cidade muito difícil, extremamente difícil. E aí houve um governo, simultaneamente, o governo federal, Rodrigues Alves, que era o presidente da República, e o prefeito Pereira Passos. Eles fizeram um trabalho fundamental de modernização da cidade do Rio de Janeiro, que então era o Distrito Federal. Nunca se fala num outro personagem, que é o terceiro personagem importantíssimo para esse processo, que é um americano, um grande empresário, empreendedor americano, que os livros de história não qualificam, nunca fala, como se fosse um segredo, que chamava-se Percival Farquhar. E o Percival Farquhar, com sua capacidade empreendedora, mais Pereira Passos e Rodrigo Alves, nós fizemos, por exemplo, os primeiros telefones instalados na cidade do Rio de Janeiro, a questão de água começou aqui no Rio de Janeiro, a luz elétrica que não existia no Rio de Janeiro, porque era tudo de lampião a gás, tá certo? Os bondes passaram a ser eletrificados, enfim, a cidade se transformou completamente a ponto que na década de 20 ela começou a ser conhecida como a cidade maravilhosa. Tanto que na década de 30, Orson Welles veio aqui no Rio de Janeiro fazer um filme importante sobre o Rio de Janeiro, e ele mostrou as belezas da cidade e os serviços que a cidade vinha tendo. A nossa crise começa, em verdade, e aí a gente vai à Belle Époque do Rio de Janeiro, a Belle Époque carioca. A gente veio muito bem, que marca esse processo histórico. Chegamos ao apogeu na década de 50. Efetivamente, as condições objetivas da cidade do Rio de Janeiro eram muito boas. Muito poucas comunidades, favelas, enfim, e a vida aqui era realmente o prestígio que a cidade ganhou internacionalmente. Em 1960, houve a transferência da capital para Brasília. Aqui era o Distrito Federal passou para Brasília. E aí começam os nossos problemas na administração pública. Existia um grande intelectual, um grande político chamado Santiago Dantas. Anteriormente, eu vou voltar um pouquinho antes. Nós tivemos o último prefeito do Distrito Federal antes da transferência da capital, final da década de 50, portanto que a transferência foi em 60, né? Que chamava-se Francisco Negrão de Lima. Foi um prefeito fantástico, que realmente trabalhou a cidade como prefeito. E houve a primeira eleição, que se elegeu então um líder da oposição da UDN chamado Carlos Lacerda. O Lacerda era oposição ao governo federal, que era do PSD. O Santiago Dantas, então, fez um projeto que foi muito sério, porque prejudicou muito o Rio de Janeiro na sua administração pública, malgrado a importância, a competência e a história, que é muito importante e reconhecidamente valorizando esse personagem histórico, um dos melhores políticos que o Brasil teve. Mas, como ser humano, ele fez um projeto que era o direito de opção. Quem era funcionário do Distrito Federal poderia optar para ser funcionário federal. Ou poderia optar para ser funcionário do Estado da Guanabara. Porque quando você transfere a capital para Brasília, em 60, você cria aqui o Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara era exatamente o que é hoje o município do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal. Só que o Estado da Guanabara ele tinha todas as funções municipais e estaduais. Portanto, quando você falava Estado da Guanabara, você estava falando o município e o Estado, numa coisa só. Mas a Lei Santiago Dantas gera essa opção. O que aconteceu? Quase a totalidade dos funcionários públicos federais do Distrito Federal optaram pelo governo federal. Muito poucos optaram pela Guanabara. Isso é tão sério que até hoje a PM de Brasília, do Distrito Federal, diz que ela tem 200 anos, exatamente porque ela herdou não só os guardas, os funcionários e toda a história desse processo que foi para lá. A cidade ficou esvaziada e o Lacerda senta na cadeira como governador. Todo mundo esperava, e precisa se reconhecer isso, todo mundo esperava que ele ia botar pela janela todo mundo.
Ia ser uma contratação fisiológica alucinada, porque o Estado da Guanabara não tinha nenhum funcionário. Foram os professores, foram os médicos, foram, enfim. E aí você explica também por quê? Porque tantos órgãos federais estão aqui. O Rio de Janeiro hoje ainda tem mais servidores públicos, entre ativos e aposentados, do que Brasília, porque é desse processo histórico, né? Com os aposentados, claro. Mas só que o Lacerda não fez isso. Ele fez concurso. Sistema do mérito. E ele fez, então, concurso para o Estado da Guanabara, criou um órgão chamado Escola do Serviço Público do Estado da Guanabara, que é SPEG, que hoje chamou-se FESP depois, Fundação Escola do Serviço Público, e fazia concurso não contratando empresas privadas, mas o próprio Estado fazendo os concursos através da SPEG. E você ocupou os cargos do Distrito Federal, do Estado da Guanabara, que era o antigo Distrito Federal, com funcionários públicos de concurso. Isso foi extremamente importante para a qualidade profissional dos servidores do Estado da Guanabara. E continuamos muito bem. Do Lacerda foi sucedido pelo Negrão, o antigo prefeito, se elege. Então nós tivemos Negrão prefeito, Lacerda, governador, prefeito do Distrito Federal, Lacerda, governador do Estado da Guanabara e Negrão, governador do Estado da Guanabara. Negrão, Lacerda, Negrão. Uma sucessão. A tal ponto isso foi sério, que eles eram de oposição, eram inimigos políticos mesmo, mais do que adversário até. Mas um chamava secretários e funcionários que tinha sido do outro governo. Eu me lembro que o Negrão, ele criou um programa importante que chamava-se, através do secretário de Fazenda, Nelson Mufarrege, que criou o Seu Talão Vale 1 Milhão. Esse Nelson Mufarrege, que era um profissional de alta qualidade, ele foi nomeado pelo Lacerda para ser presidente do Instituto de Previdência do Estado da Guanabara, que era o órgão que tinha dinheiro para valer, porque era um instituto que pegava toda a previdência do Estado. E o Nelson Mufarrege disse que não podia, porque ele tinha sido secretário de Fazenda Municipal do Negrão. E o Lacerda virou para ele e falou: doutor Mufarrege, eu não estou convidando ao político que o senhor foi nomeado como secretário de Fazenda, eu estou convidando o técnico e o funcionário público do Estado. E o senhor vai ser nomeado presidente do IPEG. E foi um excelente presidente do IPEG. Você veja que eu estou dando esse exemplo para ilustrar que um governo e outro, quando o Negrão vai para o governo do Estado da Guanabara, aproveita também técnicos que continuavam no Estado da Guanabara e que tinham o exercício efetivo da função política com gestão. E o Estado do Rio de Janeiro veio assim, e veio um quarto governo, que é preciso que se diga, o governo Chagas Freitas, que foi também governador do Estado da Guanabara, que também fez um governaço. Hoje se fala e se fez muita oposição ao governo Chagas Freitas, ao governador mesmo, mas foi no outro final governo que ele veio a ter, ainda já com o Estado da Fusão. Até que em 1975 veio uma situação muito difícil para nós. O governo federal considerava que havia uma disparidade entre São Paulo e os demais estados, que o Estado da Guanabara era proporcionalmente menor, muito menor, que teria que fazer uma fusão do Estado do Rio de Janeiro antigo, que era esse o nome, com o Estado da Guanabara. Ao se fazer a fusão do Estado da Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro, um era quadro 2, o outro era quadro 3, porque o novo Estado seria o quadro 1, você juntou situações completamente desconexas. Eu vou te dar um exemplo. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, só para ilustrar, que é um órgão de escola ainda hoje no governo do Estado, tinha como concursado o Raimundo Faoro. Os membros da Procuradoria-Geral do Estado do antigo Rio de Janeiro eram nomeados ainda. Portanto, tinha bons advogados lá, bons procuradores, mas também tinha pessoas que eram oriundas apenas do processo político fisiológico. Porque é bom que se lembre que o Estado do Rio antigo, ele era muito parecido com os estados do Nordeste. Até os barões, né, os barões da cana, etc., do Nordeste, eram os mesmos que habitavam aqui no norte do Rio de Janeiro e no nosso noroeste. Quando você funde, eu não quero ser grosseiro com o pessoal do Estado do Rio Antigo à época, mas o que você fez foi a fusão de Roma ser invadido pelos bárbaros. Por quê? Porque eles tinham muito mais experiência política e eles ocuparam todas as estruturas na fusão de 75.
E aí, de novo, nós tivemos estas circunstâncias. Alguns funcionários vieram para a cidade do Rio de Janeiro, para novo município que foi criado em 75, e você ocupou o estado do Rio de Janeiro politicamente e também a prefeitura. Então você teve uma distorção na administração pública muito diferente daquela que você tinha prefeito Negrão, governador Lacerda, governador Negrão e governador Chagas Freitas. Bom, quando você tem essa questão da fusão, o governo federal ficou de fazer muitos compromissos financeiros, econômicos, de investimento no Rio, que seria o novo Estado, para confrontar a hegemonia absoluta de São Paulo. Isso não fez, não cumpriu, fez a fusão e a fusão acabou se transformando. Não tinha petróleo naquela época, é bom que você lembre isso, né? A Petrobras praticamente não explorava petróleo, ela cuidava muito mais de exploração de postos de gasolina, porque importava petróleo e vendia para a gente mais caro nos postos de gasolina. Isso também precisa ser reconhecido. E aí a cidade começou a perturbar-se bastante grande. Aí veio a campanha das diretas, a eleição do governadores, pela primeira vez em 82. E esse foi um marco importante, sociológico, político, institucional na cidade. O governador Chagas Freitas, ele ocupava as funções das áreas populares com políticos que eram efetivamente aqueles políticos que cuidavam da região, aqueles que eram realmente os chefes políticos de cada região, ou de Irajá, tá certo? Como Pedro Fernandes, ou lá em Campo Grande, tá certo? Ou lá em Bangu, você tinha diferentes nomes que cuidavam disso. E aí vem o voto vinculado das eleições de 82. Nós não votávamos para presidente, mas nós fizemos naquela eleição de 82 6 votos. Senador, 2, governador, 3, deputado federal e deputado estadual e vereador. Quer dizer, eram 6 votos. Você votava, e o voto era vinculado. Se você escolhesse um governador, você tinha que votar no vereador do mesmo partido, ou da mesma coligação. Então todos tinham que ser. O que aconteceu? O Brizola teve um resultado espetacular naquela eleição e ele vinculou os votos e as lideranças políticas das áreas comunitárias do estado do Rio de Janeiro foram absolutamente esvaziadas. Então, esse é um vácuo. Esse vácuo foi ocupado por quem? Politicamente. Esse vácuo foi ocupado. O poder não admite espaço. Primeiramente, os traficantes cuidavam mais ocupar esse espaço, que já estava crescendo também o processo do tráfico de drogas aqui no Brasil. Os traficantes primeiro colocavam os seus políticos, depois eles próprios passaram a se eleger. E logo a seguir veio a milícia, que chamava-se à época de Polícia Mineira. E aí você tem todo um processo de degradação, fundamentalmente na cidade do Rio de Janeiro, que perpassa hoje para o estado inteiro e que precisa ser resolvido. Não é possível que um governo não se proponha a resolver essa questão de frente, de forma objetiva, porque se nós não fizermos isso, nós vamos continuar com um governo que tem uma influência muito grande no parlamento, no judiciário, no dinheiro, enfim, nós todo dia assistimos isso, ora pela milícia, ora pelos traficantes, e a situação do Rio de Janeiro é um modelo que, infelizmente, já se espalha nacionalmente para muitos outros estados. A gente pensa que a violência é só aqui, mas se a gente olhar a violência por 100 mil habitantes para cada vez, a gente vai ver que há estados aqui, mesmo no Nordeste, muito mais violentos do que o Rio. Portanto, a nossa situação... Nós perdemos o projeto de cidade. A violência atrapalha o turismo, é verdade também, mas, por outro lado, uma administração pública que se burocratizou enormemente, que perdeu qualidade, tanto na cidade quanto no Estado, nos leva efetivamente a ter as circunstâncias que a gente tem. Quando você me pergunta por que é complicado, por esse processo histórico. Esse momento a que chegamos não é fruto de uma administração apenas, ou de um governo, mas uma administração ou um governo contribuem decisivamente para ir agravando. Por quê? Porque nunca resolveram enfrentar de frente essas mazelas que efetivamente afetam a cidade do Rio de Janeiro. Ótimo. Não sei se te respondo, é uma resposta longa, mas é um processo histórico que nos leva a compreender, né? Você veja, não é possível o Rio de Janeiro ter os melhores equipamentos hospitalares do Brasil, grandes hospitais que eram federais,
tá certo? E que muitos são federais ainda, tá certo? Porque eles eram nos institutos, porque teve uma outra coisa que eu preciso explicar para você em relação de saúde, Rafael, que em 1966, tá certo? Foi feita a fusão dos institutos de previdência. Antigamente, a previdência ela era separada por atividades econômicas ou atividades profissionais. Instituto dos aposentados dos comerciais, IAPI dos industriais, IAPC dos comerciais, IAPB dos bancários. Cada um tinha a sua estrutura hospitalar e de aposentadoria. E tinha também o do governo federal, que também era o próprio, né? Que era o IPAS, Instituto de Pensões de Servidores, não sei o quê. Então, quando você funde todos, você, em vez de criar uma situação que seria mais generosa, porque o que se pensava que o IAPI era muito melhor do que um pequeno instituto de uma categoria menor, que você ia fazer, portanto, a igualdade ou o tratamento análogo para todos, você prejudicou a todos e a Previdência Social foi para a garra. Ela foi não só na Previdência, como também a assistência de saúde se prejudicou demais.